Olá, gente. Vamos falar agora um pouco sobre lesão corporal. O que seria esse tema? Por exemplo, veja, esse é um tema muito vívido no cotidiano forense, na vida do advogado. E, portanto, é muito importante falarmos um pouco sobre ele. O que seria a lesão corporal? Por exemplo, o vizinho aumentou o som, você foi tirar satisfações, acabou levando um tapa. Lesão corporal. Outra situação seria a esposa se cansou do marido por ser briguento, truculento, grosseiro, resolveu sair de casa. Ele desceu a ripa nela. Lesão corporal. Outro exemplo seria aquele bêbado inconveniente que fica perturbando no bar. Fala demais, mexe com a mulher alheia. O marido vem, desce lamadeira nele. Que é isso? Lesão corporal. Fez ele dormir de orelha quente. O que muda, gente, na lesão corporal? Por exemplo, existem duas diferenças básicas entre os diversos tipos de lesão corporal. Quais são essas duas diferenças? Por exemplo, com relação ao contexto, como se deu a lesão, e com relação à gravidade causada, por conta desta lesão. O contexto, ele faz referência à situação em que a conduta foi praticada, sobre que circunstância que aconteceu a lesão. Por exemplo, uma briga de bar é diferente de uma violência doméstica. Entendeu a diferença aí com relação ao contexto? Já a gravidade, ela condiz com o resultado causado. Por exemplo, o resultado causado por aquela lesão praticada. Por exemplo, dar um tapa na cara é diferente de deixar a vítima em cadeiras de rodas. Entendeu aí a relação da gravidade? Mas qual conceito dá para tirar desse termo lesão corporal? Por exemplo, a lesão corporal pode-se dizer que é a ofensa direta ou indireta à integridade corporal ou à saúde de outra pessoa. Pode-se conceituar dessa forma. Mas atenção para um detalhe importante. Veja, gente, a lei penal ela não pune a autolesão e, portanto, somente haverá crime de lesão corporal quando outrem for o ofendido. Ou seja, a ofensa tem que partir de outra pessoa. Não adianta você se machucar, você não vai se autoincriminar, Mas é importante a gente saber também quem é o sujeito ativo e sujeito passivo. Quem pode ser o sujeito ativo e o sujeito passivo na lesão corporal? Vejam, como se trata de crime comum, qualquer pessoa pode ser o sujeito ativo desta espécie de crime. E o sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa, desde que seja viva. Ou seja, morto não sofre lesão, sofre outro crime, mas não sofre lesão. Há apenas duas situações especiais em que é exigida uma qualidade diferenciada, ou seja, quais são essas exceções? Por exemplo, para a configuração do parágrafo 1º, inciso 4º do artigo 129 do Código Penal, que seria aceleração do parto, bem como para a configuração do parágrafo 2º, do inciso 5º do artigo 129 do mesmo artigo, que fala do abortamento, neste caso específico, a vítima necessariamente precisa ser uma mulher grávida. Então, são essas condições especiais, são essas as exceções. Com relação ao elemento subjetivo, as lesões corporais, elas podem ser classificadas como, por exemplo, dolosa simples, como está descrito no caput do artigo 129, dolosa qualificada, como nos parágrafos 1º, 2º e 3º do mesmo artigo. Lesão corporal privilegiada, como descrito no parágrafo 4º e parágrafo 5º do artigo 129. E, por último, lesão corporal culposa, como descreve o parágrafo 6º do mesmo artigo. Mas, com relação à intensidade da lesão corporal, quando falamos da intensidade das lesões, dividimos elas em quatro formas.
de lesões. Por exemplo, a descrita no caput, lesão corporal leve, a descrita no caput do artigo 129, a descrita no parágrafo 1º do mesmo artigo, lesão grave, a descrita no parágrafo 2º do artigo 129, que fala de lesão gravíssima, e a lesão seguida de morte, que vem descrita no parágrafo 4º do artigo 129 do Código Penal brasileiro. A lesão corporal leve, ela está descrita no caput do artigo, como já foi dito, que fala assim, ó, artigo 129, ofender a integridade corporal ou a saúde de outra, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Por conta da punição, por a pena máxima e abstrato não ultrapassar 2 anos, isso implica em 2 situações. Isso implica que, por exemplo, a forma como será apurado os fatos será por meio de um termo circunstanciado e não por meio de um inquérito policial. A forma como será processado no judiciário, entendeu? A ação que será dada andamento no judiciário, entendeu? Então, são essas diferenças, né? Que são essas diferenças básicas que vai determinando o caminho, digamos assim, da punição daquele que causa a lesão corporal. Mas outra questão é: como eu vou saber se a lesão corporal ela é leve? Simples. É simples de entender. Isso se faz por exclusão. Por exemplo, se a lesão corporal ela não é grave, se não é gravíssima, ou se não é seguida de morte, por óbvio que a lesão corporal é de natureza leve. Por hora, é só. Quem gostou, dá um like. Quem não gostou, dislike. De qualquer forma, a todos, obrigado.